onde cada vez mais se prega a igualdade de direitos entre os sexos, raças, religiões e classes sociais, é assustador ver como a intolerância ainda cresce e se manifesta de forma agressiva, muitas vezes com requintes de crueldade. Fanatismo religioso, racismo, radicalismo político, preconceito com orientação sexual e até fanatismo por um time de futebol levam o ser humano a praticar violências descomunais contra o outro. De onde surge o sentimento de intolerância e por que ele se traduz triste e frequentemente em agressão, violência e muitas vezes morte? Nós estamos na terceira semana da nossa trilogia sobre violência e hoje nós vamos falar sobre intolerância zero. Na primeira semana trouxemos faces da violência, na segunda semana mulheres contra a violência e hoje tudo sobre intolerância. E aqui no meu sofá, convidados especialíssimos para a gente debater esse tema que está tão agora atual. Aqui comigo, doutora Ágata. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Larissa. Obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer tê-la aqui novamente, viu? Nossa psicóloga e consultora, Madalena Marques. Tudo bem, Madalena? Tudo bem, Larissa. Obrigada de novo pela oportunidade. Muito bom, né, Madalena? Porque a gente consegue trazer nessa trilogia, a gente vai trazendo de um programa para o outro, né? Nossa, é verdade. E vai fazendo um link. Muito bom. Obrigada, viu, Madalena? Madalena é um amor aqui com a gente. Daniela Angeben, tudo bem, Dani? Tudo bem, querida. Obrigada pelo convite. A Dani é a nossa psicóloga que vai nos dar hoje todo o suporte aqui para falar de intolerância. E o nosso querido convidado, o nosso pastor Roberto Cruvinel. Tudo bem, pastor? Tudo bem, Larissa. É um prazer grande participar do seu programa, estar aqui com as debatedoras e com você, telespectador. Esse tema é muito interessante, né, pastor? Porque Sim. A gente vem vindo aí de um período cheio de informação, um período com muitos altos e baixos, Sem né? dúvida. A violência faz parte da visão humana. O ser humano sempre está envolvido com a violência. É verdade. As motivações dessa violência que devem ser estudadas, violência que é motivada por questões religiosas, políticas, sociais, violência no âmbito familiar, e como combater isso, não é? Com certeza. Durante todas as eras, isso foi material de estudo. Uhum. E a gente vai começar, na realidade, até vou começar questionando a Daniela, que tem um trabalho, na realidade, com casais, né, faz um trabalho específico e vive esse dia a dia, né? Porque para falar de intolerância, a gente também tem que olhar para dentro da nossa casa. E o que faz, né, Dani, ao longo de um casamento, de repente acontecer de um olhar para o outro e não ter mais tolerância ou tornar-se intolerante com o seu parceiro? É uma grande discussão, né? Quando eu costumo dizer que casamento não foi feito para dar certo. Casamento é uma instituição onde pessoas diferentes, com culturas diferentes, com educações diferentes, se colocam no mesmo ambiente para morarem junto, para viverem junto, estarem juntos o tempo todo. Então, o casamento, eu acho que ele tem que ser uma coisa vivida a cada dia e tem que ser trabalhado, tem que se querer estar junto todos os dias, tem que se querer suportar as dificuldades, superar. É uma convivência, é uma construção e uma convivência. Exatamente. Uma conquista. Uma pergunta para todos aqui. Olha, doutora Ágata, intolerância é uma forma de violência? Com certeza, Larissa, também é uma forma de violência. Tanto é fato que a lei não pune somente a violência física, como também a violência psicológica. Então, assim, existe a liberdade de pensamento, você pode ter as suas opiniões, só que se essa intolerância ela se torna uma prática, né, se transforma em um ato discriminatório, ela é punida com certeza. Madalena? Eu concordo com o que a doutora falou, é uma violência. Também. Intolerância é uma violência. Com certeza. Fica difícil conviver se você não cede, não tolera certas coisas, né? Nós vivemos em sociedade, então faltou o bom senso. Tem que haver a tolerância e a empatia, eu me colocar no lugar do outro. Nós fazemos muito pouco isso, então é uma forma de violência, sim. Esse é um exercício, né, pastor? Dentro desse ponto de vista aí que vocês colocam, dentro de um mesmo teto, debaixo do mesmo teto, existe uma palavra grega que é oikos, casa, oikia, também traduzido por família. É estar debaixo do mesmo teto.
Então, a prática criminosa, como a doutora colocou, se dá entre marido e mulher. Por exemplo, assédio moral, subjugar, alienar a pessoa. Psicológica, Se a pessoa, se o cônjuge soubesse que isso é uma prática criminosa, e às vezes até sabe, mas em nome daquela convivência, ou em nome de resguardar a questão dos filhos, a pessoa não toma uma providência. Quantas mulheres hoje são assediadas, espancadas? Quando esses tipos de... Nossa igreja, graças a Deus, né? Aliás, um abraço pessoal lá de Arujá, nossa igreja Brasil para Cristo em Arujá, né? Nós não temos esta prática, mas eu já vi muito, e eu oriento que a pessoa, quando não há um conserto, não há uma mudança de vida, ela deve procurar os seus direitos, sim. Deve ir à delegacia da mulher, deve procurar resguardar o seu bem-estar físico. Eu fico escandalizado, viu, Larissa, quando eu escuto pastores dizer, não, você está apanhando, irmã, que é isso? Fica lá. O marido é o chefe, né? O marido é o cabeça. Mas não é ele que está apanhando lá, não é a mulher dele, não são os filhos dele, não são os filhos dele que é assediado, desse pastor. Pastor não tem o direito de interferir na questão dentro da casa da pessoa, não pode. Ele vai doutrinar com relação à religião. Agora, ele também tem que ter uma visão humana. Claro. Como é que ele vai orientar uma pessoa com uma situação dessa, que é assediada? Agora, por que muitas vezes os conflitos agem? A doutora estava falando, eu estava pensando, porque a Bíblia diz, amar ao próximo como a si mesmo. Os conflitos muitas vezes surgem porque a pessoa conflitante, ela não se ama, ela tem dificuldade com ela mesma, ela precisa se resolver para poder se relacionar com a outra pessoa. Era o que nós conversávamos antes, né, Madalena? No programa anterior de Mulheres contra a Violência, nós falamos muito isso aqui. Exatamente dessa sistemática, né? O porquê da agressão, o porquê que eu estou agredindo, por que eu não olho para mim? Né? É sinal que eu não me gosto, com certeza. Eu não me gosto, não me conheço, sou refém. Me coloco como refém, enxergo de uma maneira muito limitada, muito míope as possibilidades que eu tenho. Então, e trago isso no DNA. E aceito, quer dizer, a intolerância, ela também, ao lado dela, tem a tolerância com aquilo que não me serve, com aquilo que me agride, que me faz mal, né? A Constituição Federal, ela fala do direito de igualdade entre todo ser humano. Mas a igualdade é justamente tratar desigualmente os desiguais. Então, tendo em vista que a mulher ela é mais frágil, ela acaba sofrendo maior intolerância, então existem leis e normas que acabam por proteger tanto a mulher como outras minorias também, os idosos através do Estatuto do Idoso, as crianças pelo ECA, né? Então eles recebem realmente uma proteção. Mas existem algumas falhas na legislação ainda, alguns pontos que ainda estão pendentes com relação à homofobia. Hoje ainda não é criminalizada a homofobia. Hoje, por exemplo, matar uma pessoa em razão de racismo, ainda não existe uma agravante no Código Penal com relação a isso, que é um absurdo. Com relação à homofobia também, que hoje não é crime, ainda não está, né, isso não está legalizado ainda. Então, existem alguns direitos que são assegurados, até a partir de uns anos, está aí garantida a união entre homossexuais, mas ainda não está criminalizado essa discriminação, a agressão contra... Isso precisa ser resolvido, né? Mas com muito cuidado, viu, Larissa? Porque existe, eu até discuti isso em outra oportunidade, PL, Projeto de Lei 122, que eu acredito, veja, o Código Penal, eu não sou advogado, mas estudei sobre isso, o Código Penal já determina a questão do preconceito, a questão do crime contra a vida, determina isso. O que a doutora está colocando, se colocar um agravante sobre um determinado crime. Sim. Porém, a PL 122, como foi redigida, ela, inclusive, tratava de uma violência contra o direito de expressão. Por exemplo, eu como pastor, eu amo os homossexuais. Se eu tivesse um filho ou uma filha homossexual, não sairia debaixo do teto da minha casa. Porém, eu me reservo o direito de dizer que o comportamento seja pecaminoso ou não, sem atingir a pessoa, porque aí seria crime contra a honra. Mas dizer que aquele comportamento seria pecaminoso ou não. Esse projeto de lei
tentava criminalizar algo que a Constituição, no artigo 5º, me coloca como direito, cláusula pétrea, não pode ser mudado. Então, eu acredito que esse tipo de avanço na lei deve existir, mas com critério. Claro. Com critério, para proteger mesmo a minoria e não fazer com que eles sejam cidadãos acima do restante da população brasileira. Não, tem que ficar de igual para igual. Sim, exatamente. Isso é fato. Agora eu quero rebobinar um pouquinho lá para o nosso comecinho, quando a gente estava falando de casais, Dani. Por quê? Porque a Dani trabalha com essa questão de luto, né, de separação e tudo isso. O que motiva um casal a se separar muitas vezes não pode ser a intolerância? Tem muitos motivos. Eu acho que um deles pode ser, sim, a intolerância. É uma questão bem abrangente, mas a intolerância, ela toma uma proporção. Aí. E ela pode impossibilitar, inclusive, a continuação dessa relação e até da conversa, da comunicação. Pode, porque da intolerância pode gerar violência, por exemplo. A gente pode partir para uma outra instância, né? Dado o tamanho da intolerância, partir para a instância da violência. E aí já entra num outro patamar. Então, também é um fator muito significativo nas relações de união como casamento. Então, eu tenho 32 anos de fé e sempre vi uma coisa que parece que entra quadrada no meu ouvido. Por exemplo, você tem que ser o melhor para o outro. Tá certo isso? Ou eu tenho que ser o melhor para mim mesmo, para me sentir bem, para ser uma bênção para o outro? Aí sim. Porque, então quer dizer que você gosta de determinada coisa, o outro não gosta. Você tem que se alienar para que o casal, por exemplo, que aconteça. Você tem uma capacidade intelectual de uma forma e o outro tem uma outra capacidade intelectual. Aí você tem que se alienar para que o outro possa viver bem. Aquela visão patriarcal, por exemplo. A visão patriarcal é de cultura judaico-romana e não tem fundamentação no século XXI. Por exemplo, vê quantas mulheres hoje, e isso é estatística, que são bem resolvidas, bem sucedidas e com academicidade muito bem estabelecida, que tem dificuldade de relacionamento. Mas exatamente. O homem tem dificuldade com isso. Então eu tenho dificuldade de aceitar, viu, gente? Eu tenho dificuldade, meu querido irmão, tenha dó da sua alma. Eu tenho dificuldade de aceitar esse negócio assim, quando você, que está me assistindo agora, nesse programa abençoado, sente-se de trabalha você mesmo. Porque se essa mulher é uma bênção, Deus deu ela para você, glória a Deus. Cuida bem. Não, com certeza. Nós temos muitas coisas para falar a respeito de intolerância aqui. O Acontecência vai fazer um break rapidinho, porque a gente só aqueceu os motores. No próximo bloco, a gente decola em direção a essas intolerâncias. A gente volta num minutinho.